Passa-se o tempo e eu fiz o primeiro espetáculo gay, digamos que na época era espetáculo de fresco, que é o Terezinha de Jesus, do Ronaldo Ciambroni, que conta a história de um garoto que o pai descobre que é gay, bota ele para fora de casa e ele vai então se transformar num travesti e vai subindo, 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 vira uma estrela, uma grande estrela, tipo Rogéria, uma estrela de musicais. E eu fazia 9 personagens nesse espetáculo. Esse espetáculo ficou muito tempo em cartaz, foi um sucesso. Por quê? Porque foi, acho que, o primeiro a falar desse assunto. Então, era uma coisa folclórica. O homossexualismo não tinha bandeira, não existia nada disso. Esse espetáculo, eu fazia uma amiga dela também, um travesti, depois eu virava um dos maridos dela, depois o segundo marido, eu fazia todos os maridos da Terezinha. E é bem aquela música, Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão, acudiram 3 cavalheiros, eu era os 3 cavalheiros, e nessa, um produtor me viu fazendo esses personagens todos e me convidou para fazer Rapazes da Banda, outro espetáculo de fundo homossexual, pederasta, fresco. Eu fazia então o aniversariante do Rapaz da Banda, que também foi um grande sucesso. Ficamos em cartaz, eu não me lembro bem agora, mas 2 ou 3 anos. Viajamos pelo interior todo. E naquela época existia a tal da censura. Uma noite eu fazia um drogado, né? O Harold é um cara que já chega fumando maconha em Nova York e ele faz várias piadas com a maconha, com o homossexualismo, com a coisa toda. O filme tinha sido já um sucesso e a montagem que eu fiz foi em seguida a primeira montagem que tinha Valmor Chagas, Tony Ramos, Paulo César Pereio, eu não me lembro os outros agora. Parece que Denis Carvalho, era um elencaço que depois ficaram famosos. Só o Valmor era famoso na época. Eles saíram de cartaz aqui em São Paulo, foram para o Rio. A gente montou aqui esse produtor do Gay Club, que inclusive quis registrar o nome gay no Brasil, mas não conseguiu, entraram com processo contra ele. Foi um furdunço na época esse negócio. As boates gays na época tinham shows. Esse lugar, que se chamava Gay Club, tinha espetáculos de teatro. A primeira parece que foi Boy Meets Boy, Adiós Geralda e depois O Rapaz da Banda, que eu fiz. Era uma boate depois da meia-noite. Até meia-noite era teatro, café-teatro. Então tinha mesas, bar, e serviam salgadinhos, bebidas, e a gente fazia o espetáculo nesse clima de café-teatro. E depois que acabava o espetáculo, o público ia embora e entrava então o público para a boate gay. Ontem eu ainda estava me lembrando de quantos espetáculos eu fiz lá, que eu me lembro. Eu fiz O Rapaz da Banda, depois eu fiz Superman, que era a história de um rapaz, filho da primeira-ministra da Inglaterra, que aparecia grávido. O elenco tinha André Loureiro, que já subiu, tinha a Ana Mauri, que já subiu, tinha Arlindo Barreto, filho da Márcia de Windsor, que hoje é pastor, é o palhaço de Cristo, né? Ele se intitulou, e ele se veste de bozo para fazer pregação.
Já era louco na época, hoje deve estar pior, né? Então, depois, eu não me lembro mais o que eu fiz, mas eu fiz mais coisas lá, que a memória agora também, uau, né? Aquela coisa. Mas eu queria comentar que o primeiro point gay que houve em São Paulo foi naquela rua que desce, não sei se é João Adolfo, que desce em frente à Biblioteca Municipal, e era um buraco mesmo, que se chamava Intendes Bar. E o hino da época era cantado por Vanderlei Cardoso, era o Bom Rapaz. Aquilo, quando tocava, o prédio todo que tinha em cima, porque era o porão do prédio, era um bafom mesmo, sabe? Era um lugar pequeno e que ficava todo mundo apinhado de gente, assim, todo mundo apertado como sardinha. E quando cantava, o Vanderlei Cardoso cantava Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Menino, aquilo chacoalhava tudo e ficava um monte de gente na rua. Como nas festas que o medieval mais tarde fez, que fechavam a Rua Augusta para ver a chegada das pessoas. Wilza Carla montada no elefante, Darby Daniel fantasiado e aquele monte de... Era uma verdadeira zona aquilo ali, mas era considerado folclore. Se você frequentasse um lugar desse, você era apontado. Porque a sociedade não permitia. Hoje existe essa condescendência, digamos assim, mas ainda existe um belo preconceito contra o homossexual. Sabe? Eu já presenciei coisas desagradabilíssimas e já ouvi coisas horrorosas também. Mas não se levantou certas bandeiras porque nós somos muito caipiras, né? O país não comporta certas coisas. Eu me lembro que quando eu fiz Bente, que foi o grande marco da década de 80, eu saí do Rasga Coração, que era um espetáculo considerado de esquerda, aquela coisa toda, para fazer o Bente. No Bente, eu aparecia praticamente nu, e o Paulo César Grande, que eu lancei, aparecia totalmente nu. Eu ainda usava um tapa-sexo, mas ele não usava nada. E o Bente foi um marco até hoje no teatro brasileiro. Não se conseguiu fazer ainda um espetáculo que discutisse o homossexualismo, a homossexualidade daquela maneira. Era um texto de um inglês, o Marty Crowley, que foi levado para Broadway, e na Broadway eles sempre dão umas pinceladas assim para melhorar o entendimento. E ele mesmo disse, e isso saiu até no New York Times, que a melhor montagem do mundo do Bente foi a nossa aqui. Eu me lembro que, na época, a gente ia em todas as boates gays, Homo Sapiens, porque todas tinham as entrevistadoras, tinha entrevista, tinha shows, e várias pessoas que frequentavam esses shows, porque eram shows mesmo de classe, eram shows com bailarinos, com cantores, com atores, atrizes. Eu acabei fazendo nessa época, numa boate que se chamava Pica-Pau, que ficava no Largo do Aroche, em frente ao Mercado das Flores. Nessa boate eu fiz porque um amigo, que era um irmão para mim, o Acácio Gonçalves, escreveu um texto que se chamava O Oscar do Século,
que mostrava vários musicais de cada década, desde que o Oscar começou. Então havia um rapaz todinho pintado de dourado que ficava com aquela espada enorme assim na frente e ficava o tempo inteiro no palco, nu, completamente nu, só com a tinta dourada. E foi um espetáculo que me deu várias alegrias, ficou um bom tempo em cartaz e lotava. Custou muito caro, porque a gente mostrava o Rei e Eu, Xanadu, Singing in the Rain, onde eu fazia o Fred Astaire, não, o Gene Kelly, Jesus Christ Superstar, e vários musicais, que era um texto todinho baseado num livro que se chamava Hollywood Nua e Crua, da Dulce Damasceno de Brito, que foi uma mulher que morou anos em Hollywood, que era a correspondente das revistas da época de Hollywood, não é? Ela morava na casa da Carmen Miranda, então ela escreveu um livro que não existe mais hoje, ninguém mais tem, não conheço quem o tenha, e não foi reeditado, porque também acho que não há interesse de saber quem era gay naquela época, porque ela contou todo mundo. Ela convivia com eles, ela sabia todos. Tinha um que era a grande paixão dela, que era o Gregory Peck. Ela tinha uma foto que os dois sentados num sofá e ela tinha o dedinho assim levantado, encostado na calça dele. Ela disse: essa noite eu não dormi de tanta paixão. Imagina, encostar o dedinho na calça do Gregory Peck. E aí, continuando nessa coisa toda, eu acho que a produção de espetáculos que falavam sobre o gay desapareceu. O Gay Club fechou, porque o produtor, o Virgílio Siena, morreu. Ele ainda fez mais algumas coisas lá que eu até ajudei na direção, que foi Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá. E eu até falei com Miguel, o Falabella, outro dia, disse: Miguel, nós temos uma história maravilhosa para fazer um musical, não precisa ir nos Estados Unidos comprar os direitos, você tem a sua genialidade, o seu talento para fazer do Greta Garbo um grande musical brasileiro. Daria maravilhas, não é? Mas eu acho que este foi o último que se colocou para discutir, para mostrar essa coisa. Eu fiz também um outro onde eu fazia um travesti que era Sua Excelência o Candidato. Foi feito várias vezes, esse espetáculo que é do Caruso, do Marcos Caruso. Eu fiz com o Fulvio Stefanini, fazendo o candidato. E esse também mostrava, mas mostrava de forma um pouco caricata, que é o que se faz muito, sabe?